E se a gente te dissesse que a forma como construímos nossas casas hoje em dia talvez esteja fundamentalmente errada? Hoje, a gente vai explorar uma ideia que pode mudar tudo. Porque montar o futuro pode ser muito mais inteligente do que construí-lo tijolo por tijolo. Tá pensando em construir uma casa nova? Essa pergunta para muita gente já dispara um alarme. É o começo de uma jornada que quase sempre é sinônimo de dor de cabeça, de atraso, de custo que não para de subir. Mas e se tivesse um jeito totalmente diferente de encarar isso? Primeiro, vamos ser sinceros e olhar para o que a maioria de nós já conhece, talvez até bem demais. O verdadeiro caos que é a construção convencional. É um cenário bem familiar, cheio de desafios que a gente até acha que são normais. Olha só essa comparação, é gritante. De um lado, a cena clássica, um canteiro de obras tradicional. É uma bagunça de madeira, entulho, poeira, processos manuais. Do outro lado, algo que parece de outro mundo. A montagem do sistema Legon, um ambiente limpo, organizado, preciso, a casa sendo montada como se fosse um quebra-cabeça de altíssima tecnologia. E para entender o tamanho do problema, vamos pensar numa única parede, uma parede. No jeito convencional precisa de uns 90 tijolos, areia, brita, cimento, ferro, madeira, uma betoneira barulhenta, isso sem contar que tudo pode ser afetado pela chuva, por furtos na obra e pela incerteza de saber se a equipe vai mesmo aparecer para trabalhar amanhã. É um verdadeiro pesadelo de logística. Mas e se a gente pudesse simplesmente trocar todo esse caos por uma única peça? Pois é, existe uma solução elegante para isso e a gente vai ver agora como ela funciona. Essa aqui é a parede Lego, mas olha chamar isso só de parede até simplificar demais. Isso é um produto industrializado. Ele já vem com a estrutura, a vedação, o isolamento térmico e acústico e toda a parte elétrica e hidráulica, tudo pronto de fábrica. Traduzindo em miúdos, é um painel de concreto armado super resistente, forte o bastante para sustentar tudo, com o recheio, o núcleo de EPS, que é um isolante fantástico, tanto para o calor quanto para o barulho. As tubulações já vêm dentro dele, e como tudo é feito numa fábrica, a precisão é milimétrica. É um nível de qualidade impossível de conseguir num canteiro de obras. Mas o que um painel desse substitui na prática? A lista, sério, é impressionante. Ele substitui os pilares, as vigas, os tijolos, o chapisco, o reboco, os conduítes elétricos, as passagens para hidráulica, até a massa corrida. No fim das contas, um único produto resolve mais de 40% de toda a obra. É muita coisa. E isso nos leva direto para a questão central: o custo real da construção. É aqui que a gente precisa quebrar alguns mitos para tomar decisões mais inteligentes e, claro, mais econômicas. Os materiais correspondem a uns 60% do custo total, enquanto a mão de obra fica com os outros 40%. E é exatamente nesses 40% que mora a maior oportunidade de economia que existe numa obra. Olha só no gráfico, essa fatia de 40% da mão de obra é enorme. E o mais importante, é a parte mais variável, mais imprevisível de todo o orçamento. É aqui que o dinheiro some sem a gente nem ver. Ok, entendida essa divisão, vamos para a batalha dos orçamentos. Vamos colocar lado a lado a lógica financeira convencional contra a lógica do sistema Lego. No método convencional, o orçamento é todo fatiado em pelo menos 6 grandes grupos: fundação, estrutura, paredes, acabamentos, cobertura e instalações. Cada um desses pedaços tem seus próprios custos de material e principalmente de mão de obra superintensiva. Agora, com o sistema Legon, a transformação é nítida. As etapas de estrutura, paredes e uma boa parte das instalações e dos acabamentos iniciais são consolidadas em um único bloco de 40%. A complexidade da obra simplesmente despenca. Vamos para um exemplo prático, com números, para ficar bem claro. Imagine que a equipe de mão de obra orçou os serviços gerais do projeto em R$150 mil, um valor bem comum para uma casa de bom padrão hoje em dia. E agora vem a grande virada de chave. O sistema Legon não é só um material que chega na obra. Ele é um serviço entregue. Ele é entregue montado, com a instalação especializada já inclusa no preço. Isso quer dizer que metade do trabalho que a equipe de mãos de obra faria, como levantar a estrutura, as paredes, simplesmente some, já está resolvido. Sendo assim, o preço justo a ser negociado pelo restante dos serviços seria de R$75 mil. Metade. Uma redução de 50% no custo da mão de obra, não por mágica ou por um desconto milagroso, mas por pura lógica e eficiência. A mudança de paradigma fica muito clara aqui. A proporção do custo muda radicalmente. O investimento deixa de ir para um trabalho manual, demorado e imprevisível, e passa a ser direcionado para um material de altíssima tecnologia
com qualidade industrial. O dinheiro vai para o produto, não para o problema. Toda essa lógica nos leva a uma conclusão que é francamente inevitável sobre o futuro da construção. A questão não é mais apenas construir, mas sim montar. E essa não é uma ideia que surgiu ontem do nada, viu? A Lego é o resultado de mais de 50 anos de evolução. É uma história que começa com o avô da família lá nos anos 70, passa pela inovação do pai nos anos 90 e chega até o sistema padronizado e escalável que a gente vê hoje. É conhecimento de gerações. E tem mais, o mercado brasileiro está caminhando para uma realidade que não dá para negar. Existe uma previsão de um grande apagão de mão de obra qualificada até 2028. Quando isso acontecer, o custo da construção convencional vai explodir. E aí sistemas industrializados não serão mais uma opção, mas sim uma necessidade. E o resultado de toda essa tecnologia e lógica é isso aqui. É uma arquitetura de altíssimo padrão, moderna, sofisticada, mas que entregue de um jeito mais rápido, mais econômico e talvez o mais valioso de tudo, previsível. É a tranquilidade de saber que o projeto será executado com a precisão de uma indústria. O que nos deixa com uma pergunta final para refletir? Se a próxima casa pode ser montada com precisão industrial, eliminando o caos, os atrasos e os custos surpresa, por que alguém ainda escolheria construir da maneira antiga, empilhando tijolo por tijolo?